Segundo vídeo, é pecado não orar? Ouçam, é pecado não orar? A oração pode evitar muito sofrimento e proporcionar grande alegria a você. Por isso, o diabo é alérgico em oração. Israel estava enfrentando forte luta contra os seus inimigos por não confiar em Deus. O povo lhe pediu um rei. No entanto, embora Saul já estava reinando, a pressão ainda persistia e o medo imperava. Tomados pelo grande temor, o povo de Israel implorou que o profeta Samuel orasse a favor deles. Em resposta ao clamor do povo, Samuel aproveita e exorta a seguir ao Senhor para evitar mais juízo. E em seguida Samuel faz uma declaração reveladora: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Porque a negligência na oração é pecado? Há várias razões. Vejamos 3 razões. Oração evita o mal. Mateus capítulo 6, verso 13. Quantos fracassos sobrevieram por não orarmos? Indecisões, falta de sabedoria, de direção, tudo por não orar. Quantas vezes erramos, sentimos ausência do poder da alegria por falta de oração, por falta de falar com o teu Pai, Deus Todo-Poderoso. Ao deixarmos de orar, abrimos a porta de todos os demais pecados. Eu disse, ao deixarmos de orar, abrimos as portas para o pecado. Jesus revela isso claramente em Marcos capítulo 14, verso 18. Capítulo 14, verso 38. E vigie e ore para não cair em tentações. Repetindo, servos do Senhor. Marcos capítulo 14, verso 38. Vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração muda as coisas. Tudo pode ser mudado pela oração. O doente, prestes a morrer por seus anos de vida, prolongado através da oração. Tiago, capítulo 5, verso 13 e 15. Oração pode mudar o destino de um país inteiro. A oração de Abraão mudou a história de uma geração, de uma nação. Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18. Se a oração faz bem e não orarmos, a Bíblia diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Orar para evitar o mal. Vou repetir. Atenção, amados e amadas. Atenção. Se a oração faz bem e não orarmos, eu disse, se a oração faz bem e não orarmos, a Bíblia diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu disse, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Orar para evitar o mal na sua vida. A oração facilita o bem. Provérbios capítulo 3, verso 27. Se a oração evita o mal, de igual forma facilita o bem. A oração nos conecta diretamente ao trono da graça, de onde vem todo o dom perfeito de toda a dádiva. Tiago capítulo 1, verso 17. Quando oramos, abrimos a porta para Deus entrar nos nossos corações, nos nossos problemas e deixar que Ele resolva as situações e trabalhar com eles. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Mateus capítulo 6, verso 6. Portanto, 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. A oração é um antídoto para todas as nossas aflições. A oração alivia o coração facilita o bem da alma. A oração agrada a Deus, sim, sim. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. O reconhecimento do amor paterno de Deus é a primeira e mais simples, e também a última e mais elevada lição na escola da oração. Pai Nosso. Deus quer ter comunhão conosco, e a oração nos leva a isso. Obedecemos a Bíblia pela fé e pela
A fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, que a Bíblia é as palavras de Deus. É uma ordem. Como eu disse, Tessalonicenses capítulo 6, verso 17, orai sem cessar. Alguns dizem, não tenho tempo para orar, meu dia está muito cheio. Talvez seu dia não esteja cheio, mas vazio de Deus. Ele quer estar com você. Você é filho dele. Quer habitar no seu coração. E ao orarmos, agradamos o coração de Deus. Uma das armas mais poderosas que temos nas mãos é o poder da oração. A oração move montanha. Escute, servos do Senhor. Escute, amados e amadas. Orações movem montanhas. Ela pode até mudar o destino de uma nação inteira. Ela é a chave que move a mão daquele que move o mundo e te deu vida. Se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. Repito, se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. A oração evita o mal, facilita o bem e agrada teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, não negligencie a oração de falar com o teu Pai que te ama. Evita o pecado de não orar. Eu disse e vou repetir: evite o pecado de não orar. Por que não orar? Saber fazer o bem e não fazer é pecado. Eu digo, é pecado. Amém. Vamos seguir então, amados e amadas. Seja sincero. Veja o que acontece se você não orar e ler a Bíblia. Atenção, minha secretária do lar, que vai ouvir essa pregação. Eu disse novamente para você. Veja o que acontece de você não orar e ler a Bíblia, como eu te orientei. Seja sincero, sincera. Você tem orado pouco ultimamente. Pode parecer estranho, mas o momento mais importante para orar é quando não temos vontade de buscar Deus, Pai. Isso porque precisamos matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Veja o que está escrito na Bíblia. Atenção. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Esse conflito sempre vai existir na sua vida. Todos os dias você deve fazer uma escolha, satisfazer as vontades da carne ou buscar o crescimento espiritual. O seu desejo, o seu espírito deseja as coisas de Deus, mas a sua carne deseja o pecado. A boa notícia é que se você nasceu de novo, você pode sim vencer a sua carne, os pecados, os prazeres do mundo. A orar e meditar a palavra de Deus. Orar e meditar a palavra de Deus é ler a Bíblia. A falta do desejo de orar é muito parecida com a falta da vontade de comer quando se está doente. Uma pessoa enferma, quanto menos ela come, menos fome ela tem. Mas se ela não fizer um esforço, ela irá se enfraquecer cada vez mais, podendo chegar à morte. Da mesma forma, é a oração para o cristão. E por isso que a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. A Bíblia não diz para orarmos só quando tivermos vontade, ou quando precisamos, ou quando estamos na beira do precipício. É para ser sincero. Se dependermos do nosso desejo, nunca iremos orar. Mas quando decidimos obedecer a ordem de orar o tempo todo com amor a Deus, seja em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, mesmo que façamos orações silenciosas, nós estaremos cada vez mais perto do teu Pai, Deus Todo-Poderoso. O Senhor não precisa escutar nossas palavras bonitas para conhecer o seu pensamento e o seu coração. Ele recebe todas as orações que façamos, seja em voz alta ou não, do coração.
Da mesma forma, o momento mais importante para ler a Bíblia, a palavra de Deus, é quando você prefere qualquer outra coisa do que abrir a Bíblia. Não estou dizendo para você deixar o trabalho pela metade, muito menos para deixar de prestar atenção na aula. Eu estou falando que você não deve satisfazer o desejo da tua carne, pois senão você irá se acomodar, se afastar de Deus e o diabo tomará conta de você. Assim como uma pessoa doente tem que se esforçar para comer, você precisa fazer esforço para ler a Bíblia, meditar. Sem ela, a probabilidade de você tomar decisões erradas na vida é muito grande. Não existe crescimento espiritual sem palavras que alimenta. Palavra de Deus. Por acaso você já viu uma criança se desenvolver sem se alimentar corretamente? No começo ela pode até rejeitar alguns tipos de alimento, mas depois de muita persistência ela começa a comer. Aprende a gostar e não para mais. Assim deve ser a nossa busca por Deus Pai, nosso Pai eterno. Sim, a palavra de Deus é a fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual. Por isso, vamos pregar mais para conhecermos a Bíblia e descobrirmos ser mais fortalecidos e encorajados na fé. A fé é a força vital nossa, incentivar todos a viverem pela fé em Cristo. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não mais me agradarei dele. Hebreus capítulo 10, verso 38. O que move a sua vida nesse mundo? Muitos vivem em função da sua carreira, um sonho de fama, de ajuntar riqueza. Seja o que for que impulsione a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Atenção, filhos, amados e amadas. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus Pai, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá essa opção de vida, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes, claro, e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na sua vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. Orem. O justo viverá pela fé. Aparece em outras 3 passagens, Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 e Abacuque capítulo 2, verso 4. Nessa última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e o do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, verso 4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que não fugiu debaixo de seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando suas forças se esvaírem, enquanto a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé. Enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie sua fé, não negligencie sua fé, que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões de cada dia. Viva pela fé. Sim, viva pela fé. Por meio de seus descendentes, Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Sim, porque Jesus é a fonte da vida.
Jesus é o nosso caminho? Sim, porque a fé é tudo que temos perante teu Pai. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo dos anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos no único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a saúde. Jó, capítulo 1 e 2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó, capítulo 2, verso 9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive, tinha uma convicção, a fé, a esperança futura de que o seu Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Jó, capítulo 42, versos 5 e 6. Não desista da fé, amado e amada. Servas do Senhor, a fé verdadeira no Senhor Jesus, mesmo que pareça estar perdendo tudo o que é mais precioso da vida, faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força, esperança para viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. Porque eu sei, amados e amadas, que Deus transforma a nossa vida. Viver pela fé pode exigir de renunciarmos os prazeres do mundo, os prazeres da carne, outros modos de vida que não são baseados na confiança de Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmite uma falsa sensação de segurança. Tudo acaba, só lhe causará frustração. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrenta, creia que Jesus é o Redentor, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Haja o que houver. Incentivar também, amados e amadas, da vida prática da oração, como eu já disse, realçando como Deus é bondoso e responde às orações. Jabez, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta a minha terra, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 10. Há alguns anos foi lançado um livro que abordava trechos da Bíblia que se tornou bastante conhecido, a oração de Jabez. Apesar de conhecermos pouco acerca da vida desse homem, há algumas verdades espirituais interessantes nesses versículos. Essa oração nos lembra que Deus ouve as orações e gosta de presentear seus filhos. Jabez era um adolescente judá, filho de Israel. A breve nota sobre sua vida aparece dentro da genealogia do patriarca de quem descenderam o rei Davi e o Senhor Jesus. Jabez significa triste ou que causa dores. Recebeu esse nome porque sua mãe teve, em meio a muito sofrimento, o seu nascimento. Apesar do seu nome, ele era um homem honrado na sua família e temente a Deus. Compreenda o valor da oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com o Pai. Se o considerarmos como Pai Celestial, amigo, melhor amigo, nós não iremos hesitar em pedir conselhos, comunicar nossas aflições e agradecer por suas boas dádivas. Se o temos como Senhor e Mestre, pediremos sempre a sua direção, o seu perdão, a sua graça. Por isso, a oração é tão importante para os filhos dele. Ela nos faz lembrar que ele é bondoso, de amor e próximo a nós e nos ajuda. Jabez clamou ao Senhor, Deus de Israel, pedindo-lhe bênção, que me abençoe. Jabez reconhecia que Deus
era a fonte de todas as bênçãos, somente do Senhor ele alcançaria verdadeiramente a graça e a bondade para a vida. Ele implorou sinceramente que viesse uma bênção real, duradoura e permanente da parte do Pai. Sim, ele pediu, amplie as minhas fronteiras, o meu território. Ele também sabia que somente o Senhor vinha a provisão, a prosperidade, o crescimento. Ao Senhor pertence todas as coisas da terra. Jabez pediu a Deus que lhe desse vitórias nos seus empreendimentos, aumentando suas divisas, lhe ajudando nas suas limitações. A presença da mão de Deus seja a tua mão comigo. Isso significa desejar a presença ativa de Deus consigo. Jabez acreditava no Deus vivo, poderoso e atuante. Ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor soberano. Proteção contra todo mal. Me guardes do mal para que eu seja livre da dor. O pedido final de Jabez foi para ser protegido dos efeitos do mal, mesmo tendo nascido num contexto de dor, como eu já disse, e ter um nome que lembrava constantemente disso. Jabez pediu a Deus que o livrasse do mal. Ele pediu que Deus lhe libertasse do estigma que o seu nome trazia, causador. Jabez, causador. Esse servo do Senhor sabia que quando passasse por sofrimento, tristeza e provações, teria a ajuda do Senhor, que o guardaria de todo o mal. O que diz o nosso coração, amados e amadas? Porque as pessoas dizem não ter tempo para Deus. Já falei, vou recordar um pouco. O que diz o teu coração? Porque onde estiver o vosso tesouro, Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se dedicarmos o tempo de estudar, trabalhar, praticar exercício ou passar momentos com a família, é porque valorizamos tudo isso. Mas e o Pai, Deus? Qual o espaço que você dá a Ele? Lembra? Deus não merece estar na tua agenda. Ele não precisa. Ele é poderoso. Você tem que ter Ele em primeiro lugar. Ele tem ocupado a sua agenda? Mesmo em um mundo agitado, é possível encontrar tempo para Deus. Afinal, Ele nunca deixa de ter tempo para nós. O segredo está no planejamento. Assim como não conseguimos fazer uma viagem sem planejar, também não conseguiremos incluir Deus em nossa rotina. Sim. Exemplo. Você acorda às 7 horas, né? Sim. 7 às 7h30, café da manhã. Sim. 7h30 às 8 horas, trajeto até o trabalho. Sim. 8 às 12, trabalho. Sim. 12 às 13, almoço. Sim. 13 às 17, trabalho. Sim. 17 às 17h30, trajeto de volta. 17h30 às 19h30, internet. 19h30 às 20h30, jantar. 20h30 às 22h30, TV. 23 horas, dormir. Agora reflita, onde está nessa agenda os momentos com Deus, teu Pai? Avalie o seu tempo com sabedoria. Quais as atividades que pode se ajustar? No exemplo que eu citei aí, são 3 horas diárias com internet e TV. Será 30 minutos sem... 30 minutos disso não poderiam ser trocados por 15 minutos da Bíblia, 15 minutos de oração e meditar a Bíblia, as palavras da Bíblia. Faça uma agenda realista. Não negligencie o que é importante. Inclua o tempo para o descanso, lazer, família, saúde, espiritualidade. Deixe espaço para imprevistos. Coisas inesperadas acontecem. Estar preparado ajuda a manter a calma. O tempo é uma dádiva do seu Pai, Deus. A Bíblia nos lembra que esse é o tempo de prepararmos para encontrar Deus.
Um dia todos prestaremos conta a Ele. O inimigo sabe disso e tenta nos distrair com tudo que pode, principalmente com o uso excessivo de tecnologia. Veja, esse poema conta e tempo. Deus pode, estrita conta meu tempo. Deus pede, estrita conta meu tempo. Eu vou do meu tempo dar-lhe conta, mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. A pergunta é, estamos usando o nosso tempo com sabedoria? O perdão do Senhor, o Senhor já nos ensinou como viver. Seus mandamentos, suas leis e os profetas modernos estão aí para te guiar. Mas se estiveres preparado, não tema. Por isso, como usando o nosso tempo, mostra como usamos o nosso arbítrio, a nossa fé. Seja dono da tua agenda. O que define prioridade é você. Seu tempo vem de Deus, use-o com gratidão e sabedoria. Tudo tem o seu tempo determinado, todo o propósito debaixo do céu tem seu tempo. Não se esqueça disso, amados e amadas. Já falei muito sobre o tempo, não tenho tempo para Deus. Sim. Como esperar, então, o tempo de Deus? Quando falamos sobre o tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história, seja em nível geral, seja em nível pessoal. A Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa. Isso é possível porque Ele é quem governa o tempo de acordo com a sua soberania e vontade. Ele estabelece cada momento em consonância com nossos propósitos divinos. Mas especialmente no nível pessoal, geralmente temos dificuldades em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas com aquilo que nos interessa e morosos com aquilo que não temos interesse. No fim, sempre tentamos controlar o tempo conforme nos traz, mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. Então cabe a nós aprender a esperar o tempo dele, Deus teu Pai. Deus é o tempo. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da religião. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo e, nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros enxergam o tempo como um relacionamento existente entre Deus antes da criação, visto que Ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que no seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo. Jó, capítulo 42, verso 2. Inclusive a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. Efésios capítulo 1. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou à plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Conforme as Escrituras revelam, Deus fez todo o povo de um só homem e concedeu a ele que povoasse a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Atos, capítulo 12, verso 26, já nos diz a respeito da vida de cada pessoa. O salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos do Senhor. Salmo 31, verso 15. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, mas definitivamente o tempo de Deus não é o mesmo dos homens. A Bíblia diz que um dia para o Senhor, repito, atenção filhos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, para Deus é como
um dia. Um dia, para nós, é igual a 1000 anos para Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8. A vida de Abraão é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus muitas vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Ele foi chamado pelo Senhor quando já tinha 75 anos. Uma idade que para qualquer um de nós parecia ser tarde demais. Gênesis capítulo 12. Mas apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiantar o relógio de Deus através dos seus próprios métodos. Gênesis capítulo 16. Os esforços de Sara, no entanto, resultaram no nascimento de Ismael, não no Isaac. O nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal chamado Abraão, já tinha 100 anos de idade, Sara 90 anos de idade. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do teu. Como esperar no tempo de Deus em nossas vidas? Certamente uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber esperar. Nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de forma imediata, aqui, agora, ou melhor, para ontem. A loucura da nossa impaciência atinge o seu ápice quando queremos fazer com que Deus trabalhe com a nossa vontade, no nosso tempo. Mas precisamos aprender a esperar no tempo dele. Na verdade, é o exercício que aperfeiçoa a nossa fé. Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4. Alguns momentos podem nos orientar sobre como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Sim. Em primeiro lugar, devemos saber que tudo está debaixo do controle da mão de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo amanhã quando estamos vivendo hoje, mas precisamos encontrar conforto em saber que todos os dias determinados para nós foram escritos no livro do Senhor antes de qualquer um deles existir. Salmos capítulo 139, verso 16. Apesar de não podermos enxergar no tempo de Deus nosso futuro, não é um combinado de caos e incertezas. Ansiedade não deve ser um problema. Em segundo lugar, ansiedade é algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e coração quando estamos esperando o tempo de Deus. Mas apesar de sua ansiedade ser um sentimento humano tão comum, ela não faz qualquer sentido quando confiamos nele, cuja autoridade subjuga todas as coisas. Então devemos combater a ansiedade com a confiança no Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Devemos humildemente submetermos ao poder soberano dele, sabendo que no seu tempo ele agirá. Nesse processo, conforme Pedro escreve, cabe a nós alcançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 6, capítulo 5, versos 6 e 7. A paciência é importante na espera pelo tempo de Deus. Em terceiro lugar, diretamente relacionado à confiança, está a paciência. A paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. Por exemplo, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Salmo 40, verso 1. Esperar no tempo de Deus exige coragem. Em quarto lugar, esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas também exige coragem. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, estamos vivendo momentos de aflição e tristeza. Em momentos assim, não raramente nos perguntamos onde estará o Senhor, que parece não se compadecer da sua dor. Mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. Romanos capítulo 5, verso 1 e 5. Então, no enfrentamento da dificuldade, encontramos
Enquanto esperamos o tempo de Deus, a coragem é uma qualidade indispensável. Por isso, o conselho do salmista é: espere no Senhor. Seja forte, corajoso, confie no Senhor. Salmos capítulo 27, verso 14. Deus age no momento certo. Em quinto lugar, devemos esperar no tempo de Deus, tendo a certeza de que Ele nos ouve e age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado e nunca é atrasado. Na carta de Hebreus, lemos uma importante exortação de encorajamento. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. Nós podemos nos achegar no trono da graça através da oração, e podemos fazer isso com confiança por meio de Yeshua Mashiach. Ao fazermos isso, recebemos misericórdia e encontramos graça para que nos ajude no momento oportuno. Note que o tempo não é cedo demais, nem tarde demais, mas ao tempo de Deus. O tempo de Deus é favorável aos redimidos. Em sexto lugar, quando esperamos o tempo de Deus, devemos saber que, independente da circunstância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos capítulo 8, verso 28. Devemos olhar para os acontecimentos e situações e chegar à providência divina, trabalhando favoravelmente em prol da glória de Deus e da bem-aventurança do seu povo. O seu tempo, a seu tempo, Deus está conduzindo a história e seu desfecho final. Ele está fazendo isso de modo a trazer maior glória possível ao seu nome, mas de forma maravilhosa, pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça. Isso inclui também a redenção e a glorificação do seu povo. Então sim, o tempo de Deus é perfeito, e saber isso deve ser o bastante para mim, para você. Sim, o tempo de Deus, o tempo dele é que prevalece. O nosso temos que esperar. Sim, porque Deus é o Todo-Poderoso. Você sabia que na escatologia, doutrina das últimas coisas, onde encontramos respostas bíblicas para o futuro do mundo e o nosso futuro como seres humanos? Infelizmente, muitos cristãos desconhecem a doutrina bíblica acerca dos fins dos tempos e acabam sendo confundidos, enganados por falsas profecias, notícias sobre o fim do mundo, que surgem quase que diariamente. Se você possui alguma dúvida sobre o que está escrito na Bíblia, então você deve ler a Bíblia. Sim, você sabe o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? Você sabe qual a importância da religião? Você consegue entender o livro da Bíblia, o Apocalipse? Qual o significado do livro selado e com 7 selos do Apocalipse? Então, amados e amadas, a Bíblia é um manual completo para você. Sim, a Bíblia nos orienta para seguirmos o caminho da verdade e da vida. São provas da múltipla escolha, suporte completo para a nossa vida. A Bíblia é a inspiração, a palavra de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, que nos ama, deu a vida por nós, por tudo o que fazemos, somos, desde o dia que nascemos. Ele sempre foi fiel a nós. O tempo de Deus nunca está atrasado, sempre no tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Sim, Eclesiastes capítulo 1, verso 11. A sensação do atraso pode ser angustiante quando
algo demora a acontecer, é comum comparar, questionar e até pensar que Deus esqueceu ou deixou de agir no momento certo. Sim, mas a Bíblia deixa claro que o tempo de Deus não falha, jamais falhará. Ele não se adianta e nem se atrasa, é o tempo certo. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer, de acordo com os planos dele, maior muitas vezes que não conseguimos enxergar. Aquilo que parece que demora pode ser cuidado. Deus trabalha em detalhes que não vemos, preparando situações, pessoas e até mesmo o próprio coração para o que está por vir. Se algo ainda não aconteceu, pode ser porque ainda não é momento ideal. Confiar no tempo de Deus é aprender a descansar, mesmo sem respostas imediatas, é acreditar que cada fase tem um propósito e nada foge ao controle dele. Hoje, pare alguns instantes nesse momento, nessa palavra e reflita. Eu vou dar 10 minutos para você parar e refletir a palavra. Você tem sentido algo que está atrasado na sua vida? Tem comparado o seu tempo como dos outros? Consegue confiar que Deus sabe exatamente o momento certo? Descanse no tempo de Deus. Continue fazendo a sua parte, orando com fé e paciência. O tempo de Deus nunca está atrasado. Ele sempre chega no momento certo, no momento perfeito. Sim, o tempo de Deus, como eu disse lá em cima, um dia para nós são 1000 anos para Ele. Ele é o Deus da bondade infinita, Deus do amor, que deu vida a nós. Portanto, ore. Portanto, não peque. A oração é pecado, falta de orar, porque se você sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Reflita sobre esse recado que o Espírito Santo está dando a você através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao terceiro e último vídeo da palavra. Amém?